Menino de 8 anos entra na sala de cirurgia e salva a vida que 10 médicos desistiram. Um menino de apenas 8 anos atravessou as portas proibidas da sala de cirurgia, ignorou todos os protocolos médicos e fez algo que deixou uma equipe inteira de cirurgiões em estado de choque. O que ele fez naqueles 3 minutos mudou para sempre a vida de um homem que estava desenganado pelos médicos. Esta é uma história que aconteceu no Hospital São Vicente, em São Paulo, e que você precisa ouvir até o final porque o desfecho vai te arrepiar completamente. E antes de continuarmos com essa história incrível, não esqueça de se inscrever no canal Caminhos Cruzados, deixar seu like neste vídeo e compartilhar com seus amigos, porque todos os dias trazemos histórias reais que vão tocar seu coração. Agora vamos ao que realmente importa. Era uma quinta-feira chuvosa de setembro quando Roberto Silva, de 45 anos, deu entrada no hospital em estado crítico. Ele havia sofrido um acidente de moto na Marginal Tietê e chegou ao pronto-socorro com múltiplas fraturas, hemorragia interna e traumatismo craniano severo. Sua esposa, Maria, de 42 anos, e o filho de 8 anos, Gabriel, correram para o hospital assim que receberam a ligação da polícia rodoviária. O que ninguém imaginava era que aquela seria a noite mais longa de suas vidas, mas também a mais milagrosa que uma família poderia experimentar. Roberto Silva era um homem simples, trabalhador, que saía todos os dias às 6 da manhã para trabalhar como técnico em refrigeração. Ele adorava sua motocicleta, uma Honda CG vermelha que havia comprado usada 2 anos antes. Era seu meio de transporte e também sua paixão. Nos finais de semana, ele levava Gabriel para dar voltas pelo bairro, sempre com muito cuidado, sempre usando capacete. Roberto era o tipo de pai que nunca perdeu uma apresentação da escola do filho, que ensinava lição de casa todos os dias e que fazia questão de jantar em família, mesmo chegando cansado do trabalho. Naquela quinta-feira fatídica, Roberto estava voltando de um serviço na zona norte da cidade quando aconteceu o impensável. Um carro invadiu a faixa preferencial dos ônibus e atingiu Roberto em cheio. O impacto foi tão violento que a moto foi arrastada por mais de 20 metros. Os bombeiros precisaram de equipamentos especiais para retirar Roberto dos destroços, e ele foi levado às pressas para o Hospital São Vicente, que era o mais próximo e tinha um dos melhores centros de trauma da região. Dr. Fernando Mendes, cirurgião-chefe da equipe de trauma, estava terminando seu plantão quando recebeu a ligação sobre o caso de Roberto. Com 20 anos de experiência em emergências, ele havia visto de tudo, mas quando viu as imagens da tomografia e os exames iniciais, soube imediatamente que seria uma batalha difícil. Roberto chegou inconsciente, com fraturas múltiplas nas costelas, fratura no fêmur esquerdo, perfuração no pulmão, hemorragia interna no abdômen e um traumatismo craniano que preocupava muito toda a equipe médica. Maria e Gabriel chegaram ao hospital por volta das 21 horas. Maria estava em estado de choque, tremendo de nervosismo, enquanto Gabriel, apesar dos seus 8 anos, tentava consolá-la como podia. "Vai ficar tudo bem, mamãe. O papai é forte", dizia o menino, segurando a mão da mãe com suas mãozinhas pequenas. A avó paterna, Dona Rosa, também havia chegado e não parava de rezar, segurando um terço entre as mãos trêmulas. Roberto foi levado para a sala de cirurgia às 21h30, com Dr. Fernando liderando uma equipe de 6 especialistas. A família aguardava do lado de fora, no corredor frio e silencioso do hospital, rezando para que tudo desse certo. As horas passavam devagar, cada minuto parecia uma eternidade. Gabriel não conseguia ficar parado, caminhava de um lado para outro, perguntando para todos os médicos e enfermeiros que passavam se havia notícias sobre seu pai. Mas o que parecia ser uma cirurgia complexa porém possível se transformou rapidamente em um pesadelo médico. Durante a operação, que já durava 3 horas, Roberto desenvolveu uma embolia pulmonar massiva. Coágulos de sangue se desprenderam das fraturas e viajaram pela corrente sanguínea até chegarem aos pulmões, bloqueando a circulação pulmonar. Sua pressão arterial despencou para níveis críticos e seu coração parou pela primeira vez na mesa de cirurgia. A equipe médica trabalhou desesperadamente para reverter a situação. Dr. Fernando realizou massagem cardíaca enquanto outros médicos preparavam medicamentos de emergência. Conseguiram reanimá-lo após 4 minutos de parada cardíaca, mas a situação de Roberto estava extremamente crítica. Seu corpo estava entrando em choque e todos os sistemas começavam a falhar simultaneamente. Dr. Fernando tomou a decisão de chamar reforços. Em questão de minutos, mais 4 especialistas chegaram ao hospital: um neurocirurgião, um cirurgião vascular,
um anestesista especialista em emergências e um cardiologista. Agora eram 10 médicos lutando contra o tempo para salvar a vida de Roberto Silva. Cada um trouxe sua expertise, mas o quadro clínico do paciente continuava se deteriorando hora após hora. A segunda parada cardíaca aconteceu às 2h45 da madrugada. Desta vez, Roberto ficou 7 minutos em parada total. Os médicos usaram desfibrilação, adrenalina em altas doses, e até medicamentos experimentais que raramente são usados. Conseguiram trazer Roberto de volta mais uma vez, mas todos sabiam que ele estava no limite absoluto do que o corpo humano pode suportar. Seus órgãos estavam falhando um por um, os rins pararam de funcionar, o fígado apresentava sinais de falência, e o cérebro mostrava atividade cada vez mais fraca. Foram mais 2 horas de luta desesperada. Os médicos tentaram de tudo: transfusão sanguínea em massa, medicamentos para fortalecer o coração, procedimentos para controlar a hemorragia interna, técnicas avançadas de ventilação pulmonar. Roberto foi submetido a 4 cirurgias simultâneas em diferentes partes do corpo. Era uma batalha médica épica, mas que parecia estar perdida desde o início. Às 4 da manhã, exatamente 6h30 depois do início das cirurgias, Dr. Fernando tomou a decisão mais difícil de sua carreira de 20 anos. Os sinais vitais de Roberto estavam tão fracos que era impossível detectá-los. Seus órgãos haviam entrado em falência múltipla, e mesmo com todas as máquinas do mundo mantendo-o vivo, não havia mais esperança médica. A ciência havia chegado ao seu limite. Dr. Fernando saiu da sala de cirurgia com os ombros caídos, tirou a máscara cirúrgica e os óculos de proteção, e caminhou lentamente até onde Maria, Gabriel e Dona Rosa aguardavam no corredor. Seus passos ecoavam no silêncio do hospital, e sua expressão carregada de tristeza dizia tudo antes mesmo que ele abrisse a boca. Era o momento que todo médico teme, o momento de dar a notícia que nenhuma família quer ouvir. Maria, disse Dr. Fernando com a voz embargada, sinto muito. Fizemos literalmente tudo o que estava ao nosso alcance. Chamamos os melhores especialistas da cidade, usamos toda a tecnologia disponível, tentamos procedimentos que raramente são necessários. Roberto lutou como um guerreiro, mas seu corpo não vai resistir. É questão de poucos minutos. Vocês podem se despedir dele. Maria desabou no choro ao ouvir essas palavras devastadoras. Dona Rosa começou a rezar em voz alta, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto enrugado. Era como se o mundo tivesse parado naquele corredor frio do hospital. Maria não conseguia acreditar que em poucas horas sua vida havia virado de cabeça para baixo. Pela manhã, Roberto havia saído de casa sorrindo, dando um beijo nela e no Gabriel, como fazia todos os dias. E agora, ela estava ali, recebendo a notícia de que nunca mais o veria vivo. Gabriel, que até então havia permanecido em silêncio no colo da avó, observando tudo com aqueles olhos grandes e atentos, se levantou de um salto. Seus olhos, que já estavam vermelhos de tanto chorar durante a longa madrugada, brilharam com uma determinação que ninguém esperava ver em uma criança de apenas 8 anos de idade. Eu quero ver meu pai, disse ele com uma voz firme e decidida que contrastava completamente com sua idade. Dr. Fernando se ajoelhou na altura de Gabriel e explicou gentilmente que não seria possível. Roberto estava na UTI, inconsciente, conectado a diversas máquinas, e a visão poderia ser traumatizante para uma criança. Além disso, havia protocolos rígidos de segurança e higiene que impediam a entrada de menores na unidade de terapia intensiva. Não havia mais nada a ser feito, e o melhor seria que Gabriel guardasse na memória a imagem do pai saudável e sorridente. Mas Gabriel não aceitou essa resposta. Algo dentro dele, uma força inexplicável que nem ele mesmo compreendia, o impulsionava a ver o pai. Era como se uma voz interior lhe dissesse que ele precisava estar ao lado de Roberto naquele momento crucial. Enquanto a família se abraçava e chorava no corredor, enquanto Maria era consolada por outras famílias que também aguardavam notícias de seus entes queridos, Gabriel se afastou silenciosamente do grupo. O menino conhecia muito bem os corredores daquele hospital. Não era a primeira vez que a família passava noites ali. Roberto sofria de diabetes tipo 2 há alguns anos, e já havia sido internado outras 3 vezes para controlar a glicemia e tratar complicações da doença. Gabriel havia passado várias madrugadas dormindo nas cadeiras desconfortáveis da sala de espera, conhecia todos os enfermeiros do turno da noite, sabia onde ficavam os banheiros, a lanchonete, e principalmente, sabia exatamente onde ficava a UTI. Mais importante ainda,
Gabriel havia observado durante todas essas visitas anteriores como funcionava a segurança do hospital. Ele sabia que às 4 da manhã o movimento era mínimo, que muitos seguranças tiravam uma soneca nos postos menos movimentados, e que havia um corredor lateral que levava diretamente ao TI sem passar pelo posto de enfermagem principal. Era informação que uma criança normal não deveria ter, mas Gabriel era observador e inteligente além da sua idade. Eram exatamente 4h15 da madrugada quando Gabriel conseguiu sair do corredor onde sua família estava sem ser notado. Todos estavam focados em consolar Maria, que chorava descontroladamente nos braços de Dona Rosa. Gabriel caminhou pelos corredores com o coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que todos poderiam ouvir. Suas mãos pequenas estavam suadas, suas pernas tremiam, mas ele mantinha uma determinação inabalável. Ele precisava ver o pai, precisava falar com ele, mesmo que fosse pela última vez. O caminho até a UTI nunca havia parecido tão longo. Gabriel passou por corredores vazios, por salas escuras, por equipamentos médicos que faziam ruídos estranhos na madrugada. A cada passo, ele esperava ser descoberto por algum funcionário do hospital, mas algo parecia estar conspirando a seu favor. Era como se o destino estivesse abrindo caminho para que ele chegasse até Roberto. Quando Gabriel finalmente chegou às portas da UTI, ele percebeu que teria que ser ainda mais esperto. Havia uma enfermeira de plantão, Carla Santos, que trabalhava ali há 15 anos e conhecia cada protocolo de segurança. Ela estava no posto de enfermagem, checando prontuários e monitorando os equipamentos dos pacientes. Gabriel observou por alguns minutos e percebeu que ela seguia uma rotina. A cada 20 minutos, ela se levantava para fazer uma ronda pelos quartos, verificando cada paciente. Gabriel esperou pacientemente até Carla começar sua ronda, e então ele se moveu rapidamente. Conhecia o número do quarto do pai porque havia escutado o Dr. Fernando falando, quarto 204. Gabriel caminhou na ponta dos pés pelo corredor da UTI, seu coração disparado, mas com uma missão clara na mente. Ele precisava chegar até ali, precisava estar com seu pai naquele momento. Quando Gabriel finalmente chegou ao quarto 204 e empurrou a porta lentamente, o que ele viu fez parar por alguns segundos na soleira da porta. Seu pai, seu herói, o homem mais forte que ele conhecia, estava irreconhecível. Roberto estava cercado por máquinas que faziam ruídos constantes, tubos saindo de diferentes partes de seu corpo, monitores que mostravam linhas fracas e irregulares, e sua pele tinha uma cor acinzentada que assustaria qualquer adulto, quanto mais uma criança de 8 anos. Mas Gabriel não se intimidou. Depois do choque inicial, algo dentro dele se fortaleceu ainda mais. Era como se vendo o pai naquele estado, ele compreendesse a gravidade da situação melhor do que qualquer explicação médica poderia transmitir. Ele se aproximou da cama lentamente, puxou uma cadeira para ficar na altura certa, e segurou a mão fria e sem vida de Roberto com suas 2 mãozinhas quentes. Oi, pai. Sou eu, o Gabriel, começou a falar baixinho, como se estivesse conversando normalmente com o pai em casa. Eu sei que você está cansado, eu sei que está doendo muito, mas precisa acordar. A mamãe está chorando muito lá fora e eu não sei mais o que fazer para consolá-la. A vovó Rosa também está muito triste, ela não parou de rezar nem por um minuto. Gabriel continuou falando, as palavras saindo naturalmente de seu coração de criança. Você lembra quando eu caí da bicicleta mês passado e ralei todo o joelho? Você me disse que homem de verdade não desiste quando as coisas ficam difíceis. Você limpou meu machucado, colocou o band-aid, e disse que eu tinha que ser forte. Lembra, pai? Você sempre me ensinou que quando as coisas ficam difíceis, é quando temos que ser mais fortes ainda. As palavras do menino ecoavam no silêncio do quarto, misturadas apenas com os sons das máquinas que mantinham Roberto vivo artificialmente. Gabriel acariciava a mão do pai com seus dedos pequenos, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto, mas sua voz permanecia firme e cheia de amor. Era como se ele estivesse transferindo sua própria força vital para o pai através daquele toque simples e puro. Pai, você precisa me ajudar aqui. Eu ainda não sei amarrar o sapato direito, lembra? Você disse que ia me ensinar no fim de semana. E também prometeu que íamos no parque jogar futebol. Você não pode quebrar uma promessa, pai. Você sempre disse que homem de palavra nunca quebra uma promessa. Gabriel falava como se Roberto pudesse ouvi-lo perfeitamente, como se fosse apenas mais uma conversa entre pai e filho.
O que aconteceu nos minutos seguintes desafia qualquer explicação científica que os médicos tentaram dar posteriormente. Primeiro foi quase imperceptível, um pequeno movimento no monitor cardíaco. Os bips que estavam fracos e completamente irregulares começaram a se tornar ligeiramente mais rítmicos. A saturação de oxigênio, que estava em níveis críticos abaixo de 70%, começou a subir lentamente, 72%, 74%, 76%. Gabriel continuava falando, agora contando sobre coisas do dia a dia, sobre a escola, sobre como ele havia aprendido a fazer café da manhã para ajudar a mãe quando Roberto ficava internado por causa do diabetes. Sabe, pai, eu aprendi a fazer pão com manteiga igualzinho ao seu. A mamãe disse que eu tenho jeito para a cozinha, igual você. Talvez quando você melhorar, a gente possa cozinhar junto no domingo, como antigamente. Foi nesse momento que Carla Santos, a enfermeira de plantão, terminou sua ronda pelos outros quartos e descobriu Gabriel no quarto 204. Ela estava caminhando pelo corredor quando ouviu uma voz infantil vinda do quarto de Roberto Silva, o paciente que havia chegado em estado crítico. Inicialmente, ela pensou que estava imaginando coisas, afinal, era impossível haver uma criança na UTI às 4h30 da manhã. Quando Carla entrou no quarto e viu Gabriel segurando a mão de Roberto, conversando com ele como se fosse a coisa mais natural do mundo, seu primeiro instinto foi retirar o menino dali imediatamente. Afinal, ele estava violando todos os protocolos de segurança, higiene e visitação do hospital. Uma criança na UTI poderia trazer infecções, poderia atrapalhar os equipamentos, poderia ser traumatizada pela visão dos pacientes em estado crítico. Mas antes que Carla pudesse falar qualquer coisa, ela percebeu algo extraordinário acontecendo nos monitores de Roberto. Em 15 anos trabalhando na UTI, tendo visto milhares de pacientes em situações críticas, ela nunca havia presenciado uma mudança tão súbita e inexplicável nos sinais vitais de um paciente desenganado. A pressão arterial de Roberto, que estava quase imperceptível, começou a se estabilizar gradualmente. O ritmo cardíaco, que estava completamente irregular, ganhou um padrão mais constante. Carla ficou paralisada por alguns segundos, observando os monitores como se estivesse vendo um milagre acontecer em tempo real. Ela conferiu os equipamentos, verificou as conexões, pensou que poderia haver algum erro técnico, mas todos os aparelhos funcionavam perfeitamente. O que ela estava vendo era real. Roberto Silva estava apresentando melhora significativa pela primeira vez em mais de 6 horas de luta pela vida. Sem perder tempo, Carla acionou o botão de emergência e chamou o Dr. Fernando imediatamente. Doutor, por favor venha ao quarto 204 urgentemente. Temos uma situação inusitada aqui, disse ela pelo interfone, sem conseguir explicar exatamente o que estava acontecendo. Dr. Fernando, que estava no consultório terminando os relatórios do caso de Roberto, imaginando que teria que declarar o óbito em breve, correu até o quarto esperando encontrar a parada cardíaca final. Em vez disso, Dr. Fernando encontrou Gabriel segurando a mão do pai e Roberto apresentando os melhores sinais vitais das últimas 8 horas. O médico simplesmente não conseguia acreditar no que estava vendo. Ele verificou pessoalmente todos os monitores, examinou Roberto, checou a medicação, conferiu os equipamentos, mas não havia explicação médica convencional para aquela melhora súbita e inexplicável. Gabriel, disse Dr. Fernando suavemente, se ajoelhando ao lado da cadeira onde o menino estava sentado, o que você está fazendo aqui, filho? Como conseguiu entrar na UTI? Gabriel olhou para o médico com aqueles olhos grandes, ainda úmidos de lágrimas, mas brilhando com uma determinação pura, e respondeu com a simplicidade e a honestidade que só uma criança possui. Estou conversando com meu pai, doutor. Ele estava se esquecendo de como lutar, então estou lembrando ele de ser forte. Naquele momento, Dr. Fernando sentiu um arrepio que não tinha absolutamente nada a ver com a temperatura controlada do ar-condicionado da UTI. Era algo muito mais profundo, algo que tocava a alma de um homem que dedicou a vida à ciência médica, mas que naquele instante estava presenciando algo que transcendia todos os conhecimentos adquiridos em décadas de estudo e prática médica. Posso continuar falando com ele, doutor? Eu prometo que não vou atrapalhar os aparelhos, perguntou Gabriel com a educação que seus pais lhe ensinaram, mas com uma determinação inabalável na voz. Dr. Fernando olhou para Carla, depois para os monitores que continuavam mostrando sinais de melhora, e tomou uma decisão que ia contra todos os protocolos médicos que ele havia seguido durante toda a sua carreira. Pode sim, Gabriel. Continue falando com seu pai, respondeu Dr. Fernando, decidindo que naquele momento,
A humanidade era mais importante que qualquer regulamento hospitalar. Ele orientou Carla para que monitorasse de perto todos os sinais vitais de Roberto e para que o avisasse imediatamente caso houvesse qualquer mudança, positiva ou negativa. Nas 2 horas seguintes, Gabriel permaneceu ao lado de Roberto, sempre segurando sua mão, conversando sobre memórias que eles compartilhavam, sobre planos para o futuro, sobre coisas simples do dia a dia. E o mais extraordinário, Roberto continuou apresentando melhora constante e gradual. Sua hemorragia interna, que havia sido o principal problema, começou a estancar naturalmente. A embolia pulmonar, que quase o matou, começou a se resolver de forma inexplicável. Gabriel contava histórias, relembrava passeios que fizeram juntos, falava sobre as aulas de futebol que Roberto lhe dava no quintal de casa. Lembra, pai, quando você me ensinou a chutar com a parte de dentro do pé? Eu ainda não consigo fazer gol no ângulo como você, mas estou treinando todos os dias. Quando você sair daqui, vou te mostrar como melhorei. Por volta das 6 da manhã, outros médicos da equipe começaram a chegar para o plantão diurno e ficaram chocados ao saber da situação. Dr. Ricardo Almeida, o neurocirurgião que havia participado da cirurgia de Roberto, não conseguia compreender como um paciente com traumatismo craniano severo e em coma profundo podia apresentar sinais neurológicos tão positivos em tão pouco tempo. Fernando, disse Dr. Ricardo, em 25 anos de neurocirurgia, nunca vi uma recuperação neurológica tão rápida. As tomografias de ontem mostravam edema cerebral severo, pressão intracraniana perigosamente alta, e agora os sinais neurológicos estão quase normais. Como você explica isso? Dr. Fernando apenas apontou discretamente para Gabriel, que continuava conversando baixinho com o pai, alheio à discussão médica que acontecia ao redor. Às 7h30, Gabriel estava contando para Roberto sobre a apresentação de teatro da escola que aconteceria na próxima semana. Pai, eu vou fazer o papel do príncipe na peça da Branca de Neve. A mamãe já comprou a fantasia e tudo. Você prometeu que ia assistir, lembra? Vai estar lá, não vai? E foi nesse momento que aconteceu o que todos esperavam, mas ninguém acreditava que realmente pudesse acontecer. Roberto moveu ligeiramente os dedos da mão que Gabriel segurava. O movimento foi quase imperceptível, mas Gabriel sentiu imediatamente. Pai, você me ouviu? Disse o menino, com a voz cheia de emoção. Roberto moveu os dedos novamente, desta vez de forma mais perceptível. Os monitores dispararam com atividade cerebral aumentada, e todos os médicos presentes no quarto ficaram em estado de alerta total. Roberto, você pode me ouvir? Disse Dr. Fernando, checando as pupilas, verificando reflexos, avaliando respostas neurológicas. Roberto moveu a cabeça levemente, um movimento mínimo, mas que representava um milagre médico. Depois de mais de 9 horas em coma profundo, com prognóstico de morte cerebral, Roberto Silva estava respondendo a estímulos externos. Às 8 da manhã, exatamente 12 horas após dar entrada na cirurgia de emergência, Roberto abriu os olhos pela primeira vez desde o acidente. A primeira coisa que ele viu foi o rosto sorridente e cheio de lágrimas de Gabriel, que havia passado toda a madrugada segurando sua mão e conversando com ele. O primeiro som que Roberto ouviu foi a voz do filho dizendo: Oi, pai. Eu sabia que você não ia me deixar sozinho. Eu sabia que você ia voltar. Gabriel, murmurou Roberto com a voz rouca devido aos tubos que haviam estado em sua garganta. Sua voz era fraca, mas seus olhos brilhavam com vida. Gabriel começou a chorar, mas desta vez eram lágrimas de pura alegria. Eu sabia que você não ia desistir, pai. Eu conversei ali a noite toda, igual você fazia comigo quando eu tinha pesadelo. Funcionou, pai. Funcionou. Dr. Fernando, que havia presenciado milhares de casos médicos durante sua carreira, admitiu posteriormente que aquele foi o momento mais emocionante de toda sua vida profissional. Ver um pai e filho se reencontrando após uma situação médica tão desesperadora era algo que tocava a alma de qualquer pessoa, especialmente de alguém que dedicou a vida a salvar vidas. A notícia da recuperação milagrosa de Roberto se espalhou rapidamente pelo hospital. Maria e Dona Rosa foram chamadas imediatamente e chegaram correndo ao quarto 204. Quando Maria viu Roberto acordado, conversando com Gabriel, ela desabou em lágrimas de alívio e gratidão. Meu Deus, obrigada, ela repetia, abraçando o marido com cuidado para não machucar seus ferimentos, mas com todo o amor que cabia em seu coração.
Dona Rosa, que havia passado a madrugada inteira rezando no corredor, entrou no quarto e imediatamente se ajoelhou ao lado da cama do filho. Obrigada, meu Deus! Obrigada por mais este milagre, dizia ela, segurando a mão de Roberto e olhando para Gabriel com um orgulho imenso. Este menino tem um anjo da guarda muito poderoso, ela disse, acariciando o cabelo do neto. Nas horas seguintes, Roberto continuou apresentando recuperação extraordinária. Todos os seus sinais vitais se estabilizaram completamente, a hemorragia interna parou totalmente, e até mesmo as fraturas ósseas pareciam estar se curando mais rapidamente do que o normal. A equipe médica estava perplexa, mas também maravilhada com a recuperação que desafiava todas as expectativas e prognósticos médicos. Dr. Fernando convocou uma reunião com toda a equipe médica que havia participado do caso de Roberto. Foram 10 especialistas tentando entender cientificamente o que havia acontecido durante aquela madrugada. Cada exame foi revisado, cada procedimento foi analisado, cada medicamento foi checado, mas nenhuma explicação médica convencional conseguia justificar a recuperação milagrosa de Roberto Silva. Colegas, disse Dr. Fernando durante a reunião, em 20 anos de carreira, aprendi que a medicina é uma ciência exata, baseada em evidências, protocolos e procedimentos comprovados. Mas o que vi esta madrugada me mostrou que ainda há muito que não compreendemos sobre o corpo humano, sobre a mente, sobre o poder da conexão emocional entre as pessoas. Talvez a ciência ainda não tenha instrumentos para medir o poder do amor. Gabriel permaneceu no hospital durante todo o dia, agora oficialmente autorizado a ficar no quarto do pai. As enfermeiras do turno diurno ficaram encantadas com o menino, que tratava todos com educação e carinho, sempre perguntando se podia ajudar em alguma coisa. Este menino tem algo especial, comentava Carla com as colegas. Ele trouxe luz para este lugar. No segundo dia após o acidente, Roberto já conseguia se sentar na cama e comer alimentos sólidos. No terceiro dia, ele deu alguns passos com a ajuda da fisioterapeuta. No quinto dia, estava caminhando sozinho pelos corredores do hospital, sempre acompanhado de Gabriel, que não saia do lado do pai nem por um minuto. A história da recuperação milagrosa de Roberto Silva chegou aos jornais locais. Repórteres procuraram a família para entrevistas, médicos de outros hospitais ligaram para saber detalhes do caso, e pesquisadores manifestaram interesse em estudar o que aconteceu naquela madrugada de setembro. Mas Roberto e Maria preferiram manter a discrição, compartilhando poucos detalhes publicamente. O que aconteceu naquela noite foi entre meu filho, meu marido e Deus, disse Maria em uma breve entrevista. Gabriel mostrou que o amor de filho não tem limites, e Roberto mostrou que quando temos motivos para viver, podemos superar qualquer coisa. Nossa família ficou mais forte depois disso. Uma semana após o acidente, Roberto recebeu alta médica com um prognóstico completamente favorável. Todos os seus exames estavam normais, as fraturas haviam se consolidado de forma impressionante, e não havia sequelas do traumatismo craniano. Dr. Fernando admitiu que era o caso mais extraordinário que havia presenciado em toda sua carreira médica. Roberto, disse Dr. Fernando no dia da alta, medicamente falando, você deveria ter morrido naquela quinta-feira. Todos os indicadores apontavam para isso. Mas você teve algo que a medicina não consegue receitar, o amor incondicional de um filho que se recusou a desistir de você. Gabriel salvou sua vida de uma forma que nenhum de nós, médicos, conseguiu fazer. Gabriel, que agora era conhecido em todo o hospital como o Menino Milagre, ficou orgulhoso mas também um pouco envergonhado com toda a atenção. Eu só fiz o que qualquer filho faria, disse ele com a modéstia que caracteriza as crianças puras de coração. Meu pai me ensinou a nunca desistir das pessoas que a gente ama. 3 meses depois do acidente, Roberto voltou ao trabalho completamente recuperado. Ele mudou um pouco sua rotina, sendo mais cauteloso no trânsito, mas manteve sua motocicleta porque sabia que os acidentes fazem parte dos riscos da vida. O mais importante era que ele havia ganhado uma segunda chance de viver, e não pretendia desperdiçar nem um minuto dela. A família Silva se tornou ainda mais unida após aquela experiência traumática mas também transformadora. Roberto nunca mais perdeu a oportunidade de dizer ao filho e à esposa o quanto os amava. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ele abraçava Gabriel por mais tempo, olhava nos olhos do menino e dizia, obrigado por me trazer de volta, campeão. Obrigado por não ter desistido do seu pai. Gabriel continuou sendo o mesmo menino de 8 anos, brincando de videogame, fazendo travessuras na escola, jogando futebol no quintal,
mas agora carregava consigo uma certeza profunda. Ele havia salvado a vida de seu herói, de seu pai, da pessoa mais importante do mundo para ele. Essa certeza lhe dava uma maturidade emocional impressionante para sua idade. Dr. Fernando mudou completamente sua abordagem médica após aquela noite que marcou sua carreira para sempre. Ele passou a dar mais atenção ao aspecto emocional e psicológico do tratamento, sempre lembrando aos médicos residentes que trabalhavam com ele: a medicina trata doenças, mas é o amor que verdadeiramente cura as pessoas. Nunca subestimem o poder da conexão humana no processo de cura. O caso de Roberto Silva foi documentado detalhadamente nos arquivos médicos do Hospital São Vicente como recuperação inexplicada após intervenção familiar e ainda hoje é estudado por médicos, psicólogos e pesquisadores de várias universidades que tentam entender os mistérios da conexão humana e seu impacto real no processo de cura e recuperação de pacientes críticos. Carla Santos, a enfermeira que descobriu Gabriel na UTI naquela madrugada, também mudou sua forma de trabalhar. Ela passou a ser mais flexível com as regras de visitação quando percebia que a presença da família poderia beneficiar o paciente. Aquela noite me ensinou que às vezes o protocolo médico precisa ceder lugar ao protocolo do coração, ela costuma dizer para as enfermeiras mais novas. 6 meses após o acidente, Roberto recebeu uma ligação do Hospital São Vicente. Era Dr. Fernando convidando a família para participar de um congresso médico onde ele apresentaria o caso como um exemplo de como fatores emocionais podem influenciar a recuperação médica. Roberto, disse Dr. Fernando, sua história precisa ser contada para outros médicos. Ela pode mudar a forma como tratamos nossos pacientes. Roberto aceitou o convite, mas com uma condição: Gabriel teria que estar presente na apresentação. Doutor, o verdadeiro herói desta história é meu filho. Se alguém merece falar sobre o que aconteceu, é ele. E foi assim que Gabriel, agora com 8 anos e meio, se viu diante de uma plateia de 200 médicos, contando com suas próprias palavras como havia salvado a vida do pai. Eu só conversei com ele igual ele conversava comigo quando eu tinha pesadelo, disse Gabriel no microfone, com aquela sinceridade pura das crianças. Meu pai sempre me disse que quando a gente ama alguém de verdade, a gente nunca desiste dessa pessoa. Então eu não desisti dele. A plateia de médicos experientes ficou em silêncio absoluto, muitos com lágrimas nos olhos. A apresentação foi um sucesso e rendeu diversos convites para Gabriel e Roberto contarem sua história em outros hospitais e congressos médicos. Mas eles sempre mantiveram a mesma postura humilde. Não eram heróis, eram apenas pai e filho que se amavam incondicionalmente. 1 ano depois do acidente, Gabriel estava brincando no quintal quando encontrou um passarinho machucado embaixo da mangueira. O animal tinha uma asa quebrada e parecia estar morrendo. Gabriel pegou o passarinho com cuidado, levou para dentro de casa e disse para Maria: "Mamãe, preciso cuidar dele. Ele está precisando de alguém que não desista dele." Roberto, que estava vendo televisão, sorriu ao ouvir essas palavras. Ele se levantou, foi até Gabriel e juntos eles cuidaram do passarinho durante 2 semanas. Fizeram um ninho improvisado, deram comida e água, conversaram com ele todos os dias. E o passarinho se recuperou completamente. Viu só, pai? Funciona com todos os bichinhos, disse Gabriel quando soltaram o pássaro de volta à natureza. Essa experiência com o passarinho fez Gabriel decidir o que queria ser quando crescesse. Pai, eu quero ser médico. Mas não um médico comum. Eu quero ser um médico que conversa com os pacientes, que não desiste deles, igual eu fiz com você. Roberto ficou emocionado com a decisão do filho, mas não surpreso. Gabriel havia descoberto sua vocação naquela madrugada de setembro. Dr. Fernando se tornou uma espécie de mentor para Gabriel. A cada 3 meses, ele convidava o menino para visitar o hospital, conhecer os equipamentos, entender como funcionava a medicina. Gabriel absorvia tudo como uma esponja, sempre fazendo perguntas inteligentes que impressionavam os médicos. Gabriel tem uma compreensão intuitiva da medicina que raramente vejo em estudantes universitários, comentava Dr. Fernando com os colegas. Ele entende que curar vai muito além de prescrever medicamentos ou fazer cirurgias. Ele entende que curar é uma arte que envolve técnica, ciência e, principalmente, amor. 2 anos após o acidente, Roberto foi promovido no trabalho e a família pôde se mudar para uma casa maior, em um bairro melhor. Mas eles fizeram questão de manter os hábitos simples que sempre tiveram. Todos os domingos, iam visitar Dona Rosa,
que agora tinha Gabriel como seu neto predileto. Este menino tem uma luz especial, ela sempre dizia para as amigas da igreja. Gabriel cresceu mantendo aquela sensibilidade especial para ajudar pessoas em dificuldade. Na escola, ele sempre era o primeiro a consolar colegas que estavam tristes, a ajudar quem tinha dificuldade com as lições, a incluir crianças que se sentiam excluídas. Os professores perceberam rapidamente que Gabriel tinha um dom natural para cuidar dos outros. Gabriel é uma criança extraordinária, disse a diretora da escola durante uma reunião de pais. Ele tem uma maturidade emocional muito rara para sua idade, mas ao mesmo tempo mantém toda a alegria e espontaneidade de uma criança normal. É como se ele tivesse vivido algo que o tornou mais sábio, mais compassivo. Roberto e Maria nunca contaram para Gabriel todos os detalhes médicos do que aconteceu naquela noite. Para eles, o importante era que Gabriel soubesse que havia feito algo muito especial, mas não queriam que ele crescesse com o peso de carregar o título de um menino que salvou a vida do pai. Queriam que ele fosse apenas Gabriel, uma criança feliz e amada. Mas Gabriel, com sua inteligência precoce, foi compreendendo aos poucos a magnitude do que havia acontecido. Não por orgulho ou vaidade, mas por responsabilidade. Ele sabia que havia recebido um dom especial, a capacidade de ajudar pessoas em momentos críticos, e sentia que deveria usar esse dom para o bem. 3 anos após o acidente, quando Gabriel completou 11 anos, Roberto decidiu contar para o filho todos os detalhes médicos do que havia acontecido naquela noite. Ele mostrou os laudos médicos, explicou o estado crítico em que estava, contou sobre os 10 médicos que tentaram salvá-lo sem sucesso. Filho, disse Roberto, segurando as mãos de Gabriel, você precisa saber que o que você fez naquela noite foi um milagre. Os médicos disseram que eu deveria ter morrido, que não havia mais esperança. Mas você não aceitou isso. Você lutou por mim quando nem eu mesmo conseguia lutar por mim. Você me trouxe de volta à vida. Gabriel escutou tudo em silêncio, processando cada informação. Quando Roberto terminou de contar, o menino ficou pensativo por alguns minutos. Finalmente, ele olhou para o pai e disse: Pai, eu não fiz nada demais. Eu só usei o que você sempre me ensinou, que quando a gente ama alguém de verdade, a gente nunca desiste. Você me ensinou isso a vida toda. Eu só devolvi seu próprio ensinamento. Essa resposta de Gabriel tocou profundamente Roberto. Ele percebeu que havia criado um filho que não apenas havia herdado seus valores, mas que os havia elevado a um nível superior. Gabriel não via o que havia feito como um ato heróico, mas como uma consequência natural do amor que havia recebido e aprendido em casa. 4 anos após o acidente, Gabriel estava no primeiro ano do ensino médio quando sua professora de biologia pediu para que cada aluno contasse sobre uma experiência pessoal que havia despertado interesse pela ciência. Gabriel levantou a mão e, pela primeira vez na escola, contou publicamente a história de como havia salvado a vida do pai. Os colegas ficaram fascinados com a história. Alguns não acreditaram no início, achando que Gabriel estava inventando. Mas quando a professora pesquisou sobre o caso e encontrou as reportagens nos jornais, toda a turma ficou impressionada. Gabriel se tornou uma espécie de celebridade na escola, mas sempre manteve a humildade e a simplicidade. Gente, eu não fiz nada que vocês não fariam pelos pais de vocês, ele disse para os colegas. Se fosse o pai de vocês ali na cama do hospital, vocês também teriam feito a mesma coisa. O amor faz a gente ser mais forte do que imaginamos. Essas palavras sábias de um adolescente de 15 anos impressionaram até mesmo os professores. Dr. Fernando, que havia acompanhado o crescimento de Gabriel durante todos esses anos, decidiu oferecer a ele uma oportunidade especial, um estágio de observação no hospital durante as férias escolares. Gabriel, disse ele, você tem 15 anos, mas já demonstrou mais compreensão sobre o que significa ser médico do que muitos estudantes de medicina. Que tal vir passar as férias aqui, observando, aprendendo? Gabriel aceitou imediatamente. Durante um mês, ele acompanhou o Dr. Fernando em suas rotinas, observou cirurgias, conversou com pacientes, ajudou as enfermeiras em tarefas simples. E onde quer que ele fosse, levava consigo aquela energia especial, aquela capacidade de fazer as pessoas se sentirem melhor apenas com sua presença. Este menino tem algo que não se ensina na faculdade, comentavam as enfermeiras. Ele tem o dom de curar com o coração. Os pacientes também percebiam algo especial em Gabriel.
Crianças internadas paravam de chorar quando ele chegava perto, idosos solitários sorriam quando ele os cumprimentava, famílias desesperadas encontravam esperança quando conversavam com ele. Durante esse estágio, Gabriel presenciou um caso que marcaria sua vida para sempre. Uma menina de 6 anos havia dado entrada no hospital com uma doença rara que os médicos estavam tendo dificuldade para diagnosticar. Ela estava internada há 2 semanas, fazendo diversos exames, mas seu estado só piorava. A família estava desesperada. Gabriel pediu permissão para conversar com a menina, que se chamava Ana Clara. Ele se aproximou da cama dela e começou a conversar naturalmente, como fazia com todas as crianças. Ana Clara, que estava apática há dias, começou a sorrir e a conversar com Gabriel. Em poucos minutos, eles já estavam brincando juntos. Sabe, Ana Clara, disse Gabriel, quando eu era menor, meu pai ficou muito doentinho aqui neste hospital. Os médicos acharam que ele não ia melhorar, mas eu conversei muito com ele, segurei a mão dele, e ele ficou bom. Quer que eu faça a mesma coisa com você? A menina concordou, e Gabriel passou a visitar Ana Clara todos os dias durante seu estágio. O resultado foi surpreendente. Ana Clara começou a apresentar melhora gradual a partir das visitas de Gabriel. Ela voltou a comer, a brincar, a sorrir. Os exames começaram a mostrar resultados mais positivos, e em uma semana, os médicos conseguiram estabelecer o diagnóstico correto e iniciar o tratamento adequado. Gabriel, disse Dr. Fernando, eu não sei explicar cientificamente o que você faz, mas você tem um domingo. Você consegue tocar o coração das pessoas de uma forma que acelera o processo de cura. Isso é muito raro, muito especial. Gabriel apenas sorriu e respondeu, doutor, eu só faço com os outros o que fiz com meu pai, eu mostro que alguém se importa com eles. 5 anos após o acidente que mudou suas vidas, Gabriel estava se preparando para o vestibular de medicina. Ele havia se tornado um jovem excepcional, com notas excelentes na escola, mas principalmente com uma maturidade e sabedoria impressionantes. Roberto observava o filho crescer com muito orgulho, sabendo que havia criado não apenas um bom filho, mas um ser humano extraordinário. Pai, disse Gabriel em uma conversa que tiveram no quintal de casa, eu quero fazer medicina, mas não só para curar doenças. Eu quero ensinar outros médicos que curar é muito mais do que prescrever remédios. Eu quero mostrar que o amor, o carinho, a atenção são tão importantes quanto os medicamentos. Roberto abraçou o filho e disse, Gabriel, você já começou essa missão há muito tempo. Você já salvou muito mais vidas do que imagina. A Ana Clara, por exemplo, está curada e estudando normalmente hoje. E quantas outras pessoas você já ajudou durante esses anos? Você não precisa esperar ser médico para fazer a diferença na vida das pessoas. Hoje, 8 anos após aquela noite que mudou tudo, Gabriel tem 16 anos e é conhecido em toda São Paulo como o jovem que conversa com os pacientes. Ele se tornou voluntário oficial do Hospital São Vicente, onde passa todos os fins de semana conversando com pacientes internados, especialmente crianças e idosos que não recebem muitas visitas. Roberto, agora com 53 anos, continua trabalhando como técnico em refrigeração, mas também se tornou uma espécie de palestrante motivacional. Ele é constantemente convidado para contar sua história em empresas, igrejas, escolas, sempre com a mesma mensagem: nunca subestimem o poder do amor. O amor é capaz de milagres que a ciência ainda não consegue explicar. Maria abriu um pequeno negócio de bolos caseiros que está prosperando, e sempre diz que sua receita secreta é uma pitada de amor e muita gratidão pela vida. Dona Rosa, agora com 78 anos, continua sendo a avó mais orgulhosa do mundo, sempre contando para quem quiser ouvir sobre o neto que salvou a vida do pai com o poder do coração. Dr. Fernando se tornou diretor do Departamento de Emergência do Hospital São Vicente e implementou um protocolo revolucionário, tratamento humanizado em situações críticas, baseado na experiência que viveu com Gabriel e Roberto. Este protocolo já foi adotado por mais de 50 hospitais no Brasil e está sendo estudado por universidades internacionais. A história de Gabriel e Roberto nos ensina lições profundas sobre o poder transformador do amor incondicional. Nos mostra que a medicina, por mais avançada que seja, ainda tem muito a aprender sobre os mistérios da conexão humana e seu impacto no processo de cura. Nos ensina que às vezes os milagres vêm embalados em pacotes pequenos, com 8 anos de idade e um coração gigante cheio de amor. Gabriel provou que não existem limites de idade quando se trata de salvar quem amamos,
que a determinação de uma criança pode ser mais poderosa que todos os equipamentos médicos do mundo, e que o amor verdadeiro é capaz de trazer pessoas de volta à vida quando até mesmo os médicos mais experientes já desistiram. Esta história real continua inspirando milhares de pessoas ao redor do mundo. Gabriel ainda recebe cartas de famílias que passaram por situações parecidas, de médicos que mudaram sua forma de tratar pacientes, de crianças que se inspiraram em sua coragem para ajudar outras pessoas. Eu não me considero especial, Gabriel sempre diz quando perguntam sobre sua história. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa faria por alguém que ama. O especial foi ter pais que me ensinaram que o amor verdadeiro nunca desiste. Foi ter um pai que me mostrou, durante toda a minha vida, o que significa amar incondicionalmente. Eu só devolvi para ele o que ele sempre me deu. E assim, a história do menino de 8 anos que entrou na sala de cirurgia e salvou a vida que 10 médicos desistiram continua tocando corações, mudando vidas e provando que o amor é, de fato, a força mais poderosa do universo. Uma força capaz de milagres que desafiam toda a lógica científica, mas que fazem sentido perfeito para qualquer coração que já amou verdadeiramente. E aí, o que você achou desta história incrível e emocionante? Você acredita no poder do amor para curar e transformar vidas? Você já viveu ou conhece alguma situação parecida onde o amor fez a diferença entre a vida e a morte? Conte para nós nos comentários qual foi a parte que mais tocou seu coração. Deixe seu like se esta história te emocionou. Compartilhe com seus amigos e familiares porque todos precisam saber que o amor verdadeiro é capaz de milagres. E não se esqueça de se inscrever no canal Caminhos Cruzados e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias diárias que vão emocionar, inspirar e transformar sua forma de ver a vida. Até o próximo vídeo, e lembre-se, nunca subestime o poder do seu amor.